Brasil anuncia boicote à Copa América de Futebol 2021. Se isso for confirmado, as consequências serão equivalentes a um super terremoto no mundo do futebol e do esporte em geral, tanto no Brasil quanto no resto do planeta, bem como será um mega tsunami também no terreno político no Brasil. Nesse vídeo eu vou comentar 5 pontos relacionados a essa decisão do boicote. Primeiro, se trata de um fato inédito. Nunca a seleção brasileira de futebol, ou pelo menos nos últimos quase 40 anos, praticamente desde a redemocratização do Brasil em 85, a gente viu uma atitude como essa da seleção brasileira de futebol. Nunca tivemos nada sequer parecido, muito menos envolvendo uma competição importante e tradicional como é a Copa América. Segundo ponto, a Copa América acaba por motivos óbvios. Se o país sede, que é também o atual campeão, não vai disputar a competição, não faz qualquer sentido realizar esse torneio. Segundo, porque o exemplo vai ser seguido por outras seleções. No momento exato que o Brasil anunciar que não vai participar da Copa América, outras seleções vão fazer o mesmo. Seleções que têm jogadores também insatisfeitos e muitos, na verdade, já declararam a sua insatisfação com a realização da Copa América nessas condições sanitárias que o Brasil enfrenta. É o caso do Uruguai, que teve o Luis Soares, o Edson Cavani, o Arrascaeta, enfim, e outros jogadores manifestando a sua contrariedade à realização desse torneio. No mundo esportivo, não só no futebol, uma decisão como essa teria uma repercussão gigantesca e poderia, inclusive, encorajar movimentos semelhantes, não só no futebol, como nos esportes olímpicos também. Se a seleção brasileira de futebol, que é a equipe mais vencedora do esporte mais popular do mundo, toma uma atitude como essa, de desafiar autoridades, desafiar gestores e decide não disputar uma competição como a Copa América, qualquer outra equipe do mundo se sentirá encorajada, instigada, até inspirada a tomar atitudes semelhantes quando o que estiver em jogo sejam o respeito à dignidade dos atletas, ou mesmo a da população do país que vai sediar uma competição, uma partida. A gente já viu, por exemplo, partidas de futebol serem disputadas sob o sol de 40 graus, jogando em pleno meio-dia em Copa do Mundo. Os jogadores protestaram contra isso, Copa dos Estados Unidos e tantas outras aí, no Brasil mesmo, né? Mas nunca tiveram voz e força suficiente para evitar que se impusesse o horário comercial, que se impusessem os interesses comerciais. Já mencionei, mas vale reforçar, no caso brasileiro, essa repercussão nos outros esportes, nos esportes olímpicos, poderia ser fenomenal, já que nos esportes olímpicos, quem acompanha sabe, é onde costumamos ver um autoritarismo mais intenso, costumamos ter falta de transparência e costumamos ter ainda mais desrespeito com as condições de trabalho dos atletas. O quarto ponto é que a seleção brasileira certamente será acusada de adotar uma postura política, partidária. Vão acusar disso, né? Certamente vão dizer que eles estão politizando algo que não poderia ser politizado, que é o esporte. Quando, na verdade, o que eles estão é entrando na arena sanitária. É uma atitude política, sim, mas por motivos de fundo sanitário, de saúde. Os líderes da seleção certamente seriam expostos, seriam execrados por parte da população, seriam cobrados publicamente por essa decisão. E aí a gente pode ter cenas bastante pitorescas. Toda essa gente, todo esse contingente enorme
de pessoas no Brasil que desde 2013 veste as camisas amarelas como símbolo da sua, da deles, da moralidade deles, da dignidade deles, essas pessoas vão ficar indignadas com a seleção brasileira? Vai ter festival de queima de camisa amarela? Essa turma vai renegar esse símbolo? Ou vão apoiar a decisão dos jogadores? O mais provável é que haja um racha, uma polarização, como existe em todos os assuntos da sociedade. O bolsonarismo mais fanático certamente vai protestar absurdamente, vai chamar os jogadores de traidores, de serem antipatriotas, vão fazer ameaças, vão fazer discurso de ódio contra eles, vão chamar o Neymar de comunista e por aí vai. Por fim, essa decisão vai fazer tremer a terra para o governo Bolsonaro. Estamos falando de uma das pouquíssimas instituições do Brasil, falando de instituição no sentido mais amplo, que goza com um amplo prestígio junto à sociedade. E um boicote como esse, nessas condições de temperatura e pressão que o Brasil está vivendo, poucos dias depois de um protesto gigante contra o Bolsonaro em mais de 200 cidades, é praticamente uma convocatória para o movimento Fora Bolsonaro. Essa decisão, esse boicote, portanto, poderia ser o começo do fim da era Bolsonaro. O seu governo poderia se transformar num defunto político não sepultado e se arrastar até 2022, mas ser derrotado de forma acachapante, quem sabe até com uma vitória do Lula no primeiro turno ou uma vitória de outro nome no eventual segundo turno, caso o Bolsonaro fique fora da disputa. Se até os jogadores da seleção brasileira vestem a camisa do Fora Bolsonaro, quem vai ficar contra isso? Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, curta, comente, pode me xingar à vontade, compartilhe, espalhe o link aí para quem eventualmente quiser mandar para mais gente me xingar também. E eu não posso deixar de dizer que caso tenha a Copa América, eu vou torcer pela Argentina, assim, e depois pelo Uruguai. Um abraço, cuidem-se, usem máscara, mantenham o distanciamento social.